E aí, tudo bem? Sou a professora Suzy e nós vamos dar continuidade ao estudo da bioquímica da célula, que a gente começou na aula passada. Vamos dar uma recapitulada? Então, nós vimos aí que as substâncias elas são classificadas em orgânicas e inorgânicas. Nós estamos falando agora de substâncias que compõem as células, sempre com isso na cabeça, beleza? Substâncias inorgânicas, aquelas que não apresentam carbono na sua constituição. Então, nós temos água e sais minerais. Falamos que a água é uma substância polar, que tem ligações de hidrogênio entre as moléculas vizinhas, né? Que é importante para controlar a temperatura corporal, é o solvente universal, é a substância mais abundante dos seres vivos, está presente em praticamente todos os alimentos que nós consumimos, né? Então é extremamente importante a água para os seres vivos. Participa de reações químicas, como a hidrólise, que significa quebra pela água. Então são algumas aí funções que nós vimos. Sais minerais nós vimos também que são substâncias inorgânicas presentes em pequeníssimas quantidades no corpo. Lembra do gráfico que a gente viu, né? Uma quantidade muito pequena, mas que tem assim algumas funções importantes, né, no organismo. O ferro, por exemplo, compõe hemoglobina, o cálcio, então a falta do ferro gera anemia, o cálcio compõe ossos, dentes, ajuda na coagulação, né, alguns sais minerais importantes aí que a gente está recapitulando. O iodo é importante para a glândula tireoide, né, nós vimos que o cloro faz parte do nosso ácido clorídrico, o sódio e o potássio atuam no transporte de sódio e potássio, uma proteína, né, chamada de bomba de sódio e potássio, e que faz o transporte desses íons, ajudando a manter carga elétrica, né, na membrana. Então, alguns sais minerais aí importantes. Agora, as substâncias orgânicas que nós já vimos também foram glicídios e lipídios. Orgânicas são substâncias que apresentam carbono na sua constituição. Só lembrar que glicídios são carboidratos, são alimentos bem energéticos, então macarrão, massa, batata, banana, doces em geral. Lembrar que glicídios também podem ter função estrutural, como a celulose. A celulose compõe parede celular de vegetais, de algas. E também quitina, que é um outro carboidrato, um outro glicídio estrutural que compõe a carapaça, o exoesqueleto dos artrópodes, né? Então forma aí a carapaça resistente e a parede celular dos fungos também. Nós falamos dos lipídios, falamos que lipídios são substâncias apolares, porque são substâncias que não se dissolvem na água, são substâncias chamadas de hidrofóbicas, ou seja, que tem aversão à água, tem fobia da água. Então, se você pingar uma gotinha de óleo na água, ela fica boiando lá e não dissolve, né? Hidrofóbicas, então não esquecer. Lembrar também que os glicídios, eles são classificados conforme o tamanho da molécula. Tem monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Monossacarídeos são as menores, né? Glicose, galactose, né? Frutose, ribose e desoxirribose. Enquanto que os disacarídeos têm 2 monossacarídeos. Nós temos a sacarose, a lactose e a maltose. E polissacarídeo, a gente já falou, celulose, quitina, tem o glicogênio e o amido, que serve como reserva energética. Amido das plantas e algas, glicogênio dos animais e também serve como reserva dos fungos. Lipídios, é legal lembrar que nós temos os esteroides, que são lipídios que apresentam 4 anéis de carbono e também são lipídios usados para a fabricação, né, dos nossos hormônios sexuais. No homem, os estrógenos, no homem, a testosterona e na mulher, os estrógenos e também a progesterona. Okay? São os hormônios que a gente chama de sexuais porque garantem o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então, desenvolvimento de barba, né? O próprio ciclo menstrual, são relacionados também com a libido sexual, a formação de gametas, então tudo isso os hormônios sexuais. Vimos que os lipídios podem ser coloridos, nós temos os carotenoides. Os carotenoides, eles são importantes, né? Porque quando ingeridos, são quebrados em moléculas de vitamina A, fazem parte ali do funcionamento da retina. Então, comer carotenoide, cenoura, beterraba é bom realmente para a retina, né, para a visão. Também vemos que existem os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios que compõem as membranas plasmáticas, que tem uma região polar e apolar. Polar seria a parte do grupo fosfato e apolar seriam as cadeias de ácidos graxos. Isso tudo visto na aula passada, hein? Outros lipídios importantes que nós vimos lá também, tem as ceras, que são bem resistentes, né? Que são, no caso, impermeabilizantes e tudo mais. E vimos que os lipídios, eles têm, assim, várias funções, entre elas a função energética. Impermeabilizante, proteção mecânica, manutenção do calor, ele retém calor no corpo. E agora nós vamos falar das proteínas e das vitaminas.
beleza? E depois nós vamos ter uma outra videoaula para falar dos ácidos nucleicos, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre eles aí. Bom, proteínas. Primeira coisa que eu tenho que saber de proteínas é quais são as principais fontes das proteínas, onde a gente acha isso para comer. Lembrando que as substâncias que fazem parte do nosso corpo, elas foram ingeridas, né? Nós precisamos comer para ter a substância fazendo parte do corpo da gente. Tá lá. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, a gente percebe que a principal fonte de proteínas são os animais, mas não são não é a única fonte, né? Tanto que os vegetarianos, eles se viram muito bem, né, sem os animais. No entanto, eles devem ter um conhecimento de quais vegetais apresentam mais aminoácidos, ou seja, mais proteínas. Então é importante saber isso. E os veganos, mais ainda, porque o vegano é, na verdade, uma forma de vegetariano que não ingere nem ovo, nem leite, ou seja, nada derivado de animal, só a parte de vegetais. Então eu estou vendo aqui o frango, o peixe, né, a carne de gado, o queijo, o leite, os ovos, mas também não esquecer que os grãos, muitos vegetais apresentam proteínas também, mas a principal fonte realmente é a fonte animal. Agora, as funções, né? Eu coloquei a importância aqui das proteínas para as células do corpo. Então, nós temos a função estrutural, a função de transporte, a função de defesa e a função de catálise. Primeiro, função estrutural. As proteínas, elas fazem parte da nossa estrutura das células. Elas compõem a membrana plasmática junto com os fosfolipídios, mas as proteínas, elas também compõem músculos, compõem ossos, são substâncias estruturais, são substâncias que formam o corpo do ser vivo. Então, lembrar que a proteína tem função, primeiro tem função estrutural. Ela até pode ter função energética, mas o corpo vai usar isso como uma segunda opção, na verdade como até terceira opção, porque o corpo usa glicídios, lipídios, e aí se não houver outra coisa vai usar proteína mesmo. Então, mas a proteína não tem essa função, apesar de o metabolismo poder, né, utilizar a proteína sim nas vias metabólicas energéticas. Transporte, quando a gente fala em transporte, geralmente a gente usa como exemplo a hemoglobina, que é uma proteína existente nas hemácias, que nós também falamos na última aula, e que essa proteína, ela transporta oxigênio pelo sangue. Então a função de transporte poderia ser usado esse exemplo, né, o transporte de oxigênio no sangue pela hemoglobina. Mas não é o único exemplo. As proteínas também estão presentes na membrana plasmática e fazem o transporte de substâncias através dela. Jogam substâncias para fora, pega as substâncias, joga para dentro, né? Defesa. Quando a gente pensar em defesa, a gente tem que pensar em anticorpos. Porque os nossos anticorpos, eles não são células, são proteínas produzidas por células. E geralmente, o pessoal acaba confundindo isso, né? Acha que anticorpo é uma célula de defesa. Não. Na verdade, a célula de defesa é o que a gente chama de leucócito, conhecido como glóbulo branco, mas é leucócito. E alguns leucócitos fabricam anticorpos. Então, não esquecer, de defesa, lembrar dos anticorpos. Vamos registrar aqui, anticorpos, certo? Catálise. Catálise, quando a gente fala em catálise, a gente tem que entender o que é catálise. O que é um catalisador? Catalisador, existem os catalisadores bioquímicos, que são as proteínas, e existem catalisadores químicos. Mas o catalisador, ele sempre acelera as reações químicas. Então, catálise é um fenômeno de quê? De acelerar processos químicos que ocorram na célula. Então, as proteínas podem atuar como catalisadoras. A gente chama essas enzimas, as proteínas catalisadoras, de enzimas. Então, as enzimas são proteínas catalisadoras, que aceleram as reações químicas, importantíssimas nos processos bioquímicos. Então, lembrar, estrutural. Vamos dar um exemplo de proteína estrutural. A gente falou do quê? Falamos que a membrana plasmática é feita de lipídio, de proteína, né? Mas vamos falar aqui do colágeno, que eu acho que é legal colocar como exemplo. O colágeno, ele é a proteína mais abundante do corpo humano. Então, o colágeno compõe a nossa derme, né? Então, está presente nos nossos ossos. Então, o colágeno é uma proteína extremamente abundante e estrutural. E transporte, eu vou colocar também como exemplo aqui a hemoglobina, que faria o transporte do que mesmo? De oxigênio pelo sangue. Muito bem, então não esquecer as funções e importâncias aí das proteínas. Agora, a composição bioquímica das proteínas. Toda proteína é formada por uma substância chamada de aminoácido. Então, os aminoácidos são as peças formadoras das proteínas, são os monômeros. Como se eu pegasse peças de Lego e fosse montando uma peça maior. A peça maior é a proteína, as peças de Lego são os meus aminoácidos. E todo aminoácido,
tem uma constituição bioquímica muito semelhante. Perceba, do lado de cá eu tenho NH2, então tenho nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, NH2. Esse NH2 nós chamamos de grupo amina. Estava aqui embaixo eu escrevendo de novo, mas tá. É o grupo amina. Já do lado de cá, tá destacado na figura o C, carbono, dupla ligação com oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Então eu tenho COOH. Esse COOH nós chamamos de ácido carboxílico ou simplesmente grupo carboxila. Então, a gente pode chamar de grupo carboxila. Carboxila. Então quer dizer que todo aminoácido ele vai ter um grupo amina e um grupo carboxila. Só que entre esses dois grupos, nós temos um carbono que é chamado de carbono alfa. Aí esse carbono alfa, ele que conecta os dois grupos, o grupo amina e o grupo carboxila. No carbono alfa, existe a ligação de um radical. E o que seria esse radical? Você fala, eu não me lembro do que é o R na tabela periódica. Não é para lembrar o que é o R, é porque R aqui vai ser um símbolo para representar um radical qualquer. Que poderia ser só um átomo de hidrogênio, poderia ser uma molécula maior com carbono, com hidrogênio, com oxigênio. Quantos tipos de radicais existem? Existem 20 tipos de radicais. Se existem 20 tipos de radicais, qual é a diferença que os aminoácidos têm entre si? O radical. Porque todo aminoácido tem um grupo amina e o grupo carboxila. E tem no meio um carbono alfa que está ligado com o radical. Se o que difere um aminoácido do outro é o radical, então nós temos 20 tipos de aminoácidos. Então, aminoácidos compõem as proteínas e existem 20 tipos de aminoácidos. Aqui eu coloquei um diagrama mostrando os 20 tipos. Quando a gente olha esse negócio, dá um desespero, você fala, meu Deus, eu tenho que saber esses 20 nomes esdrúxulos, né? Isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano, lisina. Ácido aspartico, ácido glutâmico, alanina, arginina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina, tirosina, histidina. Você tem que saber os 20? Não. Legal, né? Que bom. O que você tem que saber é essa classificação que está no alto do meu esquema. Vamos lá. Nós temos 20 tipos de aminoácidos, só que nós os classificamos em essenciais e não essenciais. O que é um aminoácido essencial? Ele é essencial, eu tenho que comer porque o meu corpo não fabrica. Então, essencial não é produzido pelo corpo. Perceba que nós temos menos aminoácidos que não são produzidos, 8, e nós temos mais aminoácidos que são produzidos, que nós chamamos de não essenciais ou simplesmente de naturais, porque o corpo fabrica esses aminoácidos. As plantas não têm essa classificação, porque plantas fabricam todos os 20 tipos de aminoácidos. Os seres vivos variam nisso. Então tem ser vivo que fabrica X, tem ser vivo que fabrica Y, é diferente de um ser vivo para outro. Essa divisão é para a espécie humana. O que você tem que saber é que você pode classificar em essencial e não essencial. E uma coisa que eu acho bem legal, assim, para nós brasileiros, é que um prato de arroz com feijão contém todos os aminoácidos essenciais. Só que tem que ser aquele arroz integral, porque a proteína do arroz está naquela película marronzinha que a gente não gosta muito de comer porque ela é meio durinha, mas ela é rica em aminoácidos. A parte branquinha, ela é basicamente carboidrato, é amido, né? Mas um prato de arroz com feijão, ela vai então suprir. Aí a gente pensa, puxa vida, que interessante, né? Porque a gente pensa que tem que ter carne. Não. As carnes, ovos, leites, realmente são fontes muito ricas em aminoácidos. Mas um bom prato de arroz com feijão já vai te suprir aí legal dos aminoácidos que a gente não fabrica, que nós chamamos então de aminoácidos essenciais, que a gente precisa comer. Bom, como é que um aminoácido se une com outro? Né? Como é que um aminoácido vai encaixar no outro? Precisa ocorrer uma ligação química aqui. Essa ligação que ocorre, nós chamamos de ligação peptídica. Então, ligação peptídica é a ligação que ocorre entre dois aminoácidos. Perceba que aqui eu tenho um aminoácido e aqui eu tenho outro aminoácido. Olha aqui, grupo amina, tá vendo? E aqui eu tenho o quê? Grupo carboxila. Esse é o carbono alfa e está ligado com um radical que é um hidrogênio aqui nesse meu exemplo. Do lado de lá, eu tenho o grupo amina e aqui eu tenho o grupo o quê? Carboxila. E aqui o carbono alfa. Onde está acontecendo a ligação peptídica? Ela está acontecendo entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro aminoácido.
Quando esses dois se unem, o que vai acontecer aqui, ó? A perda de uma molécula de água, que está vindo aqui embaixo, ó. Então eu pego a hidroxila, que seria o OH do grupo carboxila, e o hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido, perdendo então uma molécula de água. Olha como é que fica embaixo agora, tá vendo? Eu tenho um aminoácido aqui, o grupo amina tá aqui, desse, e o grupo carboxila tá quebrado, ó. E o grupo amina aqui também tá quebrado. É porque houve a perda de uma molécula de água. Então aqui eu tenho uma ligação chamada de ligação peptídica. Aqui tem um grupo carboxila do outro. Lembrando que como ocorre a liberação de uma molécula de água, a gente chama isso de síntese, ou seja, produção por desidratação. Tá perdendo água aí. Síntese por desidratação. E essa ligação é conhecida como ligação peptídica. E é importante para manter, né, a estrutura da proteína, senão a proteína não funciona. Se você não consegue conectar aminoácidos, primeiro que você nem produz a proteína, né, quanto mais ela funcionar. Bom, uma proteína, ela precisa ter uma estrutura tridimensional. Como assim tridimensional? Ué, com formato espacial, né, tem que ter volume e tal, né, profundidade. E nesse caso, uma proteína, ela só vai ser funcional porque a proteína, para funcionar, ela tem que ter um encaixe perfeito ao seu substrato. Esse exemplo aqui do lado de cá está mostrando uma proteína chamada de sacarase. Então aqui eu vou colocar maior, sacarase. Quem é a sacarase? Ela é uma enzima. E o que a gente aprendeu sobre enzimas? Que são proteínas que aceleram reações químicas. Então as enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Como a sacarase ganhou o nome de sacarase, não é sacarose, hein, gente? Sacarase aqui, ó. A sacarase é uma enzima que quebra a sacarose. E a minha sacarose está aqui em cima, ó. Essa aqui é a sacarose. Sacarose. O que é sacarose mesmo? Ah, é um glicídio, um carboidrato, é um disacarídeo. Bom, veja que a sacarose encaixou bem certinho no sítio de ligação da sacarase, da enzima, para que ocorresse a quebra dessa molécula em duas partes menores. Se o sítio de ligação, se esse encaixe não está perfeito, não ocorre a reação química. Então fica prejudicado o processo metabólico. Então as proteínas elas não podem perder esse formato. Esse sistema de encaixar bem certinho aqui uma enzima na outra, nós chamamos de sistema chave-fechadura. Sistema chave-fechadura. Chave-fechadura. Como assim? Ué, como é que é uma chave na fechadura? Qualquer fechadura recebe qualquer chave? Não. Cada fechadura é específica para a sua chave. Então você vai encaixar bem certinho para funcionar. Mesma coisa, cada enzima é específica para o seu substrato. Se fosse uma protease, ia encaixar numa proteína. Se fosse uma lipase, ia encaixar num lipídio, daí a reação aconteceria. Essa imagem do lado de cá está mostrando um fenômeno bem interessante, que nós chamamos de desnaturação proteica. Desnaturação proteica. O que seria essa desnaturação proteica? É a perda da estrutura tridimensional da proteína. Ou seja, ela se desmancha, ela se desmonta. Aqui está representando o seguinte, que uma proteína, ela tem primeiro uma estrutura primária, tá certo? Como assim? Tem uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, como se fosse a parte reta do cabo do telefone. Quando essa estrutura se enrola sobre si mesma, a gente chama de secundária. Veja que o cabo agora está fazendo voltinho, tá certo? Então, a estrutura secundária. Quando a proteína enrola novamente, a gente chama de estrutura terciária. Terciária, então, quando enrola a secundária. Como eu estou vendo o cabo emboladão aqui, ó. Nessa quarta imagem, eu estou vendo uma estrutura chamada de quaternária. Perceba que tem um outro telefone envolvido, tem aqui um cinza e um mais cor de rosinha. Esses dois telefones representando aqui uma união dos dois cabos, representam uma estrutura quaternária de proteína. É quando tem duas ou mais proteínas formando uma estrutura única. Aí você fala, tá, mas eu não entendi o que é desnaturação proteica. Essas estruturas primária, secundária, terciária e quaternária podem ser perdidas. A primária se for quebrar a ligação peptídica mesmo. Agora, a secundária, terciária e quaternária vai acontecer quando eu vou desmontar essa proteína, quando eu vou quebrar ela mesmo. Então, desnaturação proteica é quando ocorre a perda, quando isso aqui é quebrado. Né? E quais são os fatores que fazem essa estrutura ser perdida? E se perder... Lembra que se estourar esse sítio aqui, se desmanchar esse sítio de ligação, a enzima não funciona mais. Então, o que vai acontecer? Ela vai deixar de atuar, vai deixar de funcionar. Quais são os fatores que fazem a desnaturação, que é a perda dessa estrutura 3D, secundária, terciária, quaternária? Existem dois fatores, a temperatura e o pH.
A temperatura vai fazer o seguinte, quando você começar a esquentar, né, o local onde tem uma enzima, aqui eu tenho uma enzima humana e uma enzima de bactéria de fonte termal. Para a enzima humana, o ideal seria os 36,5 graus Celsius para trabalhar. Nós chamamos isso aqui de temperatura ótima. Já para uma bactéria de fonte termal, o ideal para ela é perto dos 80, né? Diferente. Se esquentar mais do que isso, a proteína desnatura, então ela deixa de funcionar, vai desnaturar. No pH, aí se esfriar a desnatura? Não. Se esfriar, na verdade, vai inativar, porque a falta de energia em um sistema faz com que as substâncias reajam menos, né? Elas se movimentem menos, então não vai funcionar. Agora, o pH também pode alterar. O que é pH? É acidez. Então, se eu pegar uma pepsina, que é uma enzima do nosso estômago, para ela o pH perto de 2 é joia. Então, ela trabalha super bem. Mas se eu colocar ela num pH muito ácido, ela desnatura, ela desmonta. Se eu colocar ela muito básica, ou seja, aqui ainda é ácido, né, 4, mas se eu aumentar o pH, também desnatura. Agora, olha a tripsina, que é uma enzima do nosso intestino, lá no duodeno, 8. Se eu diminuir muito o pH, desnatura. E se eu aumentar, também desnatura. Aí ela também perde a sua função. Bom, agora nós vamos falar então das vitaminas, que são importantes substâncias orgânicas também das células. Então, de maneira geral, vamos lá. Nós temos uma parte em amarela representando vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis. Então, essas aqui são as nossas vitaminas lipossolúveis. Lipossolúveis. Enquanto que essas aqui nós vamos chamar de hidrossolúveis. Hidrossolúveis. Porque elas dissolvem na água. Primeiro vamos falar os nomes químicos e também o que acontece quando você não tem o consumo adequado dessa vitamina. Então, primeiro, a vitamina A, ela é chamada de retinol. O que seria retinol? Em referência à retina, porque a função da vitamina A está relacionada com o funcionamento adequado da visão, da retina. A falta da vitamina A na nossa alimentação gera um quadro chamado de xeroftalmia ou cegueira noturna. A xeroftalmia é o ressecamento do globo ocular, enquanto que a cegueira noturna é uma dificuldade de adaptação da visão no escuro. Quando você entra no ambiente escuro, não funciona direito a sua visão. Falta de vitamina A. D, a gente chama de calciferol. Função, reter cálcio nos ossos. O que vai acontecer na falta da vitamina K? Da vitamina D, né, na verdade. A vitamina D, a falta dela, que a gente chama de calciferol, vai provocar raquitismo. O raquitismo é um enfraquecimento dos ossos, é um crescimento anormal desses ossos. Então a criança cresce com as perninhas bem tortinhas. É o raquítico, falta de vitamina D. Legal lembrar também que a vitamina D, para se tornar ativa, a pessoa tem que se expor ao sol. Então, senão você come o precursor inativo e ela não fica ativa. Então, tem que tomar sol, senão não vai acontecer, na verdade, a fixação e a transformação, né, dessa vitamina e a fixação do cálcio lá nos seus ossos, aí fica com raquitismo. Vitamina E, chamada de tocoferol. A tocoferol é a vitamina da fertilidade. Então, a falta da vitamina E provoca a esterilidade, especialmente nos homens. Ocorre uma dificuldade de produção de espermatozoides. Vitamina E. A vitamina K, chamada de filoquinona, é uma vitamina importante como antihemorrágica. Como ela é antihemorrágica, a falta da vitamina K pode provocar quadros de hemorragia. Então, até agora, vitamina A, retinol, xeroftalmia, cegueira noturna. Vitamina D, calciferol, raquitismo. Vitamina E, tocoferol, esterilidade. Vitamina K, filoquinona e hemorragia. Agora as vitaminas hidrossolúveis. A primeira vitamina hidrossolúvel é a vitamina C, chamada de ácido ascórbico. Ela é importante para manter a saúde dos vasos sanguíneos. Então, na falta da vitamina C, a pessoa vai ter um quadro chamado de escorbuto, que é um sangramento da gengiva, podendo até perder os dentes e também na mucosa nasal. E isso, na época das grandes navegações, foi extremamente importante no sentido de provocar a morte dos marinheiros, porque eles ficavam muito tempo em alto mar, sem consumir alimentos frescos e acabavam ficando com falta de vitamina C, entre outras. E acabavam tendo muito sangramento e gerando infecções que levavam à morte dessas pessoas. Vitamina B1, tiamina. A vitamina B1 foi a primeira vitamina a ser descoberta e ela foi descoberta na época das grandes navegações também. Na verdade, a falta da vitamina B1 gera um quadro conhecido como beriberi, que em japonês significa não posso, não posso. É que o marinheiro estava tão paralisado, porque ocorre uma paralisia muscular, que alguém chegava e mandava levantar e ele respondia,
beriberi. Não posso. Então quer dizer que a falta da vitamina B1 provoca beriberi, que é uma fraqueza muscular, uma fadiga muscular intensa. Vitamina B2, chamada de riboflavina. A vitamina B2, ela provoca, a falta dela provoca glossite e queilose, inflamação da língua e inflamação dos lábios, rachaduras nos lábios, né? Então isso é a vitamina B2. A vitamina B3, chamada de niacina, falta dela no corpo provoca pelagra, conhecida como doença 3D. Essa eu acho legal anotar. Por que doença 3D? Porque a pessoa tem diarreia, demência e dermatite. Então a falta da vitamina B3 gera o pelagra. Tá aí, tudo bem? E a última vitamina da minha tabela, cobalamina. A falta da cobalamina provoca uma anemia, chamada de anemia perniciosa, que é uma redução das hemácias no sangue, né? Já que essa vitamina é importante para a fabricação das hemácias. Então a anemia perniciosa, essa redução das hemácias acaba gerando então fraqueza, né, como um todo, prostração, e acaba tendo esse problema. Lembrando que a falta da B6 também pode provocar a anemia perniciosa. Tudo bem? Eu coloquei aqui, claro, as principais vitaminas, existem outras aqui, do complexo B nós temos 12, né? E eu apresentei aquelas que são mais importantes, que caem mais nas provas e que a falta delas gera um quadro bem característico e que geralmente você tem que saber na ponta da língua, porque as questões podem pedir, podem cobrar de você, ok? Então é isso aí e até a próxima videoaula.